Hoje eu levanto minha voz ao Pai em favor desta nação e em especial em favor do nosso presidente Jair Bolsonaro. Desde o dia 5 de agosto, ele se encontra em prisão domiciliar, limitado em sua liberdade, mesmo diante da fragilidade de sua saúde e de ausência de acusação. E por isso é tempo de interceder com fé. O povo observa com apreensão cada boletim médico, cada deslocamento, soluços incessantes, refluxo, vômitos, diagnósticos recentes de lesões em sua pele. Tudo isso gera temor, sim, mas também desperta clamor. O coração do patriota não suporta ver aquele que foi alvo de atentado, sobreviveu e persiste diante tantas batalhas que se levantam, mas agora está fragilizado em seu próprio corpo enquanto ainda se levanta em defesa do Brasil. Patriota, entenda. Esta luta não é apenas pela saúde física de Bolsonaro ou pela coerência jurídica, é uma luta espiritual. Forças visíveis e invisíveis disputam o destino do Brasil e o Senhor observa quem se levanta em oração. Como está escrito em Jeremias 30:17, eu te restaurarei a saúde e sararei as tuas feridas, diz o Senhor. Esta é a promessa, e é sobre ela que firmamos nossos joelhos nesta hora. Não se engane, a oração é a ação mais poderosa que você pode oferecer neste momento decisivo. Iremos orar juntos por 4 pilares. Primeiro, clamaremos pela saúde e pela força espiritual de Bolsonaro. Depois, pela justiça e pela revogação da prisão domiciliar. Em seguida, oraremos pelo tratamento do câncer e pela cura plena. E, por fim, cobriremos a sua proteção e a estrutura de sua família. Pois ninguém vence sozinho sem o abrigo do lar. Se crês que Deus pode tocar na saúde do nosso presidente e inclinar corações à justiça, escreva em fé nos comentários. Levanta-te, meu presidente, e venha governar nossa nação novamente. Não apenas como um gesto simbólico, mas como uma semente profética que ecoa do coração dos filhos de Deus. A partir deste instante, consagra teu tempo, tua mente e teu espírito. Respira profundamente agora e coloca diante do Pai a imagem de Bolsonaro. Vê o rosto dele, os sinais de cansaço, e entrega-o ao cuidado do Senhor, que é médico dos médicos e juiz sobre todas as causas. Não é por acaso que você está aqui, é porque foi chamado a integrar esta batalha em oração. E como patriota, é teu privilégio e dever espiritual interceder por aquele que carrega sobre si a esperança de milhões. Portanto, permaneça comigo até o fim desta poderosa oração. Cada palavra será um tijolo espiritual erguido neste muro de intercessão, e o teu amém será como fogo aceso diante do altar do Senhor. Compartilha esta oração com outro patriota, para que se multiplique o clamor e se forme um exército invisível que se levanta não com armas, mas com joelhos dobrados. Hoje é dia de batalha e você foi convocado. Que teu coração não se distraia, que teus lábios não se calem e que tua fé não vacile, porque até o último suspiro desta oração, o céu se moverá em favor do Brasil e do vosso presidente, pela sua saúde e força espiritual. Pai, coloco diante de ti o corpo fragilizado de Jair Bolsonaro. Tu sabes de cada refluxo que lhe tem tirado o sono, de cada soluço que insiste em permanecer, de cada vômito que debilita suas forças. Tu sondas o interior, conheces a inflamação que afeta seu estômago e seu esôfago, e sabes quão pesado é carregar essas dores dia após dia. Não há parte oculta para ti, pois como está escrito em Salmos 103:3, tu és quem perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Por isso apresento a vida dele como altar vivo, pedindo restauração integral. Que cada sistema, cada órgão e cada célula se alinhe à perfeição da tua criação. Nos dias em que o cansaço parece maior do que a coragem, dá-lhe vigor novamente. Fortalece o seu corpo para que não sucumba diante da pressão dos exames, das internações e do fardo da prisão domiciliar. Ele já enfrentou a dor de um atentado e sobreviveu, mas agora enfrenta batalhas silenciosas dentro de si. E tu és o único capaz de transformar fraqueza em fortaleza, como o profeta declarou em Isaías 40:29.
Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Que essa promessa se cumpra em Bolsonaro, renovando-lhe os ossos, o sangue e o coração. Que seu corpo seja sustentado pela mesma mão que sustenta os céus. Ao longo das noites em que a dor lhe rouba o sono, que seja visitado por teu espírito. Que a paz que excede todo entendimento ocupe o lugar da ansiedade. Que os pesadelos não o dominem e que os soluços não sejam mais um lembrete da fraqueza, mas um testemunho da vitória que virá. Patriota que ora comigo, junta tua fé agora e imagina Bolsonaro deitado em repouso, sendo envolvido por uma luz suave que restaura cada parte do seu ser. É o próprio Senhor que vem como bálsamo, como está escrito em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a vossa força. Que essa alegria o visite mesmo em meio às provações. Pai, que a saúde de Bolsonaro não seja apenas a ausência da dor, mas a presença da plenitude. Restaura-lhe o apetite para que se alimente com equilíbrio. Fortalece seu metabolismo para que cada nutriente seja aproveitado em sua máxima eficiência. Faz cessar os enjoos, que sua digestão seja tranquila, que seu corpo encontre o ritmo natural que tu mesmo estabeleceste. Que o mal-estar seja substituído por vitalidade, que a fraqueza se torne energia e que a mente cansada encontre foco e serenidade. Quando os médicos olharem seus exames, que se surpreendam com a estabilidade e saibam que a mão de Deus tem operado. Recordo, Pai, que Bolsonaro não é apenas um homem, mas também símbolo para milhões. Quando sua saúde vacila, muitos sentem-se vacilantes. Mas quando ele se ergue, muitos encontram ânimo para prosseguir. Por isso oro para que o Senhor sopre novo alento sobre ele, como quem sopra vida em ossos secos. Levanta-o diante da nação, não como alguém intocável, mas como alguém sustentado pelo poder do Altíssimo. Que sua caminhada inspire não pela ausência de dor, mas pela vitória sobre ela. Que cada patriota que ora comigo agora sinta a esperança se renovar, ao contemplar o que tu podes fazer por aquele que já tanto sofreu. Tu vês também, Pai, o peso emocional que se mistura às dores físicas. A prisão domiciliar não aprisiona apenas os movimentos, mas pressiona a alma. O isolamento, a constante vigilância, o temor das reviravoltas jurídicas, tudo isso se acumula como fardo no coração. Mas eu clamo para que ele seja guardado, não apenas da enfermidade, mas da desesperança. Que a serenidade reine sobre a sua mente, que a fé substitua a dúvida, que a confiança supere os temores. Pois um homem pode ser confinado a uma casa, mas ninguém pode prender o espírito que é sustentado por ti. E enquanto oro por Jair Bolsonaro, oro também pelo equilíbrio de sua imunidade. Que nenhuma bactéria, vírus ou célula rebelde encontre espaço para se multiplicar. Fortalece-lhe as defesas internas, para que o organismo responda com vigor a cada desafio. Que as inflamações se dissipem como neblina diante do sol. Que nenhuma infecção silenciosa venha se instalar e que o corpo se torne território sagrado intocável para enfermidades. Sim, Senhor. Eu declaro que sua pele, seus órgãos e seus sistemas sejam resguardados pela tua mão e que a cada novo dia a força da vida supere a ameaça da doença. E, Pai, não permitas que as circunstâncias roubem sua alegria. Que ele encontre ânimo ao ver sua família, esperança ao olhar para o Brasil e fé ao contemplar o teu trono. Que o coração de Bolsonaro se mantenha firme, lembrando que tu és a fonte de toda a força. Que quando a dor tentar dobrá-lo, seja a tua mão a levantá-lo. Que quando a tristeza tentar sufocá-lo, seja a tua alegria a fortalecê-lo. E que cada patriota que une sua voz nesta oração veja que não se trata apenas de saúde física, mas de testemunho da tua glória em meio à luta. Que tudo o que pedimos seja sinal de que tu és o Senhor que sara e sustenta. Pai, declaro sobre o corpo de Jair Bolsonaro que cada célula obedeça ao desenho original do Criador. Que onde houve inflamação, venha ordem. Que onde houve dor, venha alívio. Que toda fraqueza seja trocada por fortaleza e que cada parte do seu organismo cante a harmonia da vida que vem de ti.
Não há limitação que o teu poder não possa quebrar. Não há enfermidade que a tua mão não possa desfazer. Hoje eu profetizo que sua carne florescerá como jardim regado, e que o vigor da juventude será restaurado. Vejo pela fé os soluços cessando como ondas que se acalmam, os vômitos sendo vencidos como inimigos que caem por terra, o refluxo já não atormentando mais suas noites, e a esofagite que lhe causava angústia sendo curada pela palavra que sai da boca do Altíssimo. E como está escrito em Marcos 5:34, Filho, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curado. Declaro que essa mesma voz ecoa agora sobre Jair Bolsonaro, trazendo paz ao coração e cura ao corpo. Profetizo sobre o sistema digestivo de Bolsonaro que ele volte a trabalhar como rio tranquilo, que cada órgão envolvido se alinhe em perfeita sinfonia, que a boca que já provou amargura sinta novamente o sabor da alegria, que o apetite volte a despertar como no tempo da juventude, e que cada nutriente recebido se torne energia e vida abundante. O Senhor é quem prepara a mesa no deserto, e eu creio que na casa em que ele está confinado, tu já preparas banquete de saúde. E vejo, Pai, o sistema imunológico dele erguendo-se como exército de luz. Não haverá vírus que resista à tua ordem. Não haverá célula rebelde que sobreviva ao teu comando. Não haverá inflamação que se mantenha diante da tua voz. Profetizo que seus glóbulos brancos, seus anticorpos e suas defesas internas sejam fortalecidos como muralhas de fogo ao redor da cidade santa. Que sua imunidade seja escudo e espada ao mesmo tempo, vencendo silenciosamente cada ameaça oculta. Profetizo ainda, Senhor, que a mente de Bolsonaro será cheia de paz, que nenhuma sombra de desespero encontrará morada, que nenhuma seta de ansiedade será bem-sucedida, que a depressão não terá autoridade em sua alma e que a confiança será como muralha de bronze ao seu redor. Tu és o príncipe da paz e tua promessa é clara. A alegria do Senhor é a nossa força. Que essa alegria se torne combustível em cada manhã e descanso em cada noite. Vejo o ex-presidente erguendo-se como cedro do Líbano. Ainda que o tempo e as lutas tenham marcado o seu corpo, a sua raiz permanece firme, e por isso ele não cairá. Profetizo que sua vida será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Que o testemunho de sua restauração será como sombra para muitos que hoje estão cansados, e que ao verem sua vitória, patriotas de toda parte renovarão a esperança. Agradeço desde já, porque a virtude já toca o corpo de Bolsonaro. Agradeço porque os sintomas já cedem, os exames já apontam melhora, os médicos já ficam admirados. Agradeço porque sua saúde não será testemunho de fraqueza, mas de vitória. Tu és fiel para cumprir o que prometeste, e é por isso que, mesmo antes de ver, eu já te rendo glória. A fé antecipa a colheita e é na fé que declaro: o corpo dele está sendo sarado agora. E termino este clamor deste pilar, declarando que Jair Bolsonaro viverá para testemunhar os feitos do Senhor. Que sua saúde não será apenas preservada, mas multiplicada. Que sua força espiritual será dobrada. Que sua vida se tornará bandeira erguida de que o Senhor cura e sustenta. E que cada patriota que ora comigo seja também alcançado por essa virtude. Porque o mesmo Deus que sara um é poderoso para sarar muitos. E assim, em gratidão e fé, selamos este pilar em esperança viva. Se você que me ouve entende o poder que a oração tem para transformar a vida de Jair Bolsonaro e também o futuro desta nação, dê o seu testemunho de fé com um gesto simples. Deixe o seu like neste vídeo e inscreva-se neste canal agora. Não é apenas um clique, é um ato de alinhamento. É um sinal público de que você permanece firme na intercessão pelos destinos do Brasil. Faça parte desta comunidade de patriotas que não se calam, mas dobram os joelhos e levantam a voz em oração com Cristo. Pois cada vez que você compartilha, se inscreve e se une, mais uma chama se acende e mais forte se torna a corrente de oração que envolve o nosso verdadeiro presidente e a nossa pátria. Pela justiça em revogação de sua prisão. Pai de justiça e misericórdia, ergue os teus olhos sobre o Brasil.
contemplas a situação do teu servo Jair Bolsonaro, mantido em prisão domiciliar desde o dia 5 de agosto. Sabes dos pedidos feitos por sua defesa e das vozes que clamam por uma decisão justa. A nação observa, com temor e expectativa, aguardando um posicionamento que reflita a verdade. Diante de ti, Senhor, apresento esta causa e peço que a luz do teu juízo brilhe em meio às sombras humanas. Assim está escrito em Provérbios 21, 3. Praticar a justiça e o juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Que este princípio seja honrado no coração daqueles que julgam. Pai, tu conheces as fragilidades do sistema humano. Vês os riscos de reviravoltas jurídicas e as estratégias ocultas que podem pesar contra Bolsonaro. Eu clamo para que não haja espaço para a parcialidade, que a decisão que vier seja sólida, coerente, fundamentada no devido processo legal, e que os patriotas não sejam mais confundidos por manobras que parecem justas, mas são armadilhas. Tu és o guardião da verdade e o sustentador do direito. Por isso, entrego este processo em tuas mãos. Ao longo da história, sempre levantaste libertadores quando teu povo clamava. Assim como libertaste José da prisão para governar o Egito, traze também libertação sobre Bolsonaro, que ele não permaneça cativo em sua própria casa, limitado em sua saúde e em sua missão. Antes, que se manifeste a tua vontade para que volte a andar livremente, honrando-te diante da nação, que nenhuma estratégia oculta prevaleça contra aquele que tu tens levantado. Pai, olha também para o povo brasileiro, que sente na pele o peso da insegurança jurídica. Muitos se perguntam se ainda há coerência e equilíbrio entre os três poderes, se a justiça pode ser confiável, que esta decisão sobre a revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro seja um marco de esperança, que mostre que ainda é possível confiar na tua justiça operando por meio das instituições humanas. O Senhor é maior do que qualquer corte, e a tua palavra já declarou em Isaías 33, 22. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Que esta verdade se manifeste na prática, trazendo harmonia entre as autoridades, impedindo abusos de poder e devolvendo à nação o respeito às leis e à liberdade. Que cada decisão seja temperada pela tua sabedoria e não pelo orgulho humano. Conceda, Pai, serenidade ao coração de Bolsonaro em meio a este processo, que ele não se entregue ao desânimo diante das restrições impostas, mas encontre em ti a força necessária para atravessar este vale. Que sua confiança esteja firme no Senhor e não nos homens. Que cada palavra proferida por advogados e parlamentares seja guiada pela verdade e pela integridade. Recordo, Senhor, que a justiça é como um rio que não pode ser contido. Se tenta ser represado, transborda com ainda mais força. Que assim seja neste caso, que a justiça verdadeira venha fluir sem entraves, derrubando muralhas erguidas por interesses obscuros. Que os patriotas percebam que não estão sozinhos, mas que a tua mão está estendida sobre a causa do ex-presidente. E quando a decisão final se aproximar, Pai, peço que o teu Espírito sopre sobre cada voto, cada palavra e cada despacho, que não haja espaço para dúvidas e que a resposta seja clara e inabalável. Que a revogação da prisão domiciliar seja não apenas um ato jurídico, mas também um sinal para o Brasil de que a tua justiça continua viva. Firma, Senhor, os passos desta nação na retidão e que o futuro seja escrito com equidade e paz. Que rios de justiça comecem a jorrar sobre esta terra, Pai. Que toda decisão contaminada pelo interesse humano seja lavada pela pureza do teu juízo. Assim como disseste que a justiça deve correr como um rio, sem cessar nem se corromper, que seja assim agora. Que o cárcere domiciliar de Jair Bolsonaro se dissolva diante da tua luz, como a noite cede ao amanhecer. Que não haja algema que resista à tua voz. Que não haja corrente que permaneça diante da tua autoridade. Que esta vitória não seja vista apenas como humana, mas como sinal da tua mão em ação. Eu declaro que onde há sombra de dúvida, nascerá a tua luz meridiana. Que
Que cada brecha usada para perpetuar a prisão seja fechada. Que toda confusão jurídica seja substituída por clareza. Que o direito não seja manipulado como ferramenta de opressão, mas exercido como instrumento de paz. E que cada patriota saiba que esta causa não é apenas política, mas espiritual. Que os céus estão em batalha, e a vitória já é anunciada. Pai, nós vemos os homens tentando erguer paredes de arbitrariedade, mas Tu transformas muralhas em ruínas, assim como fizeste com Jericó, que as barreiras ao redor de Bolsonaro caíam por terra, que não reste pedra sobre pedra daquilo que não é fundado em justiça, que onde havia silêncio, ecoe a Tua verdade como trombetas, que os tribunais humanos percebam que a última palavra vem do Senhor. Agradeço antecipadamente, porque a Tua retidão não falha. Mesmo que os homens vacilem, Tu não vacilas. Mesmo que sistemas se corrompam, Tu és incorruptível. E é por isso que proclamamos desde já gratidão, porque sabemos que a decisão que se aproxima será marcada pelo Teu dedo, que os patriotas verão com seus próprios olhos que o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, como diz o Salmo 37, 28. Pai, onde o medo domina, derrama coragem. Onde o pessimismo sussurra, ergue esperança. Que o coração de Bolsonaro e de sua família seja cheio de paz. Que eles percebam que o Teu braço está estendido. Que os médicos, advogados e aliados sintam o consolo do Espírito. E que todos se unam, não por interesse próprio, mas pela causa da verdade. Eu declaro que os céus já se movem em favor desta causa. Que a revogação da prisão domiciliar se torne não apenas possível, mas inevitável. Que os anjos que guardam a justiça circulem sobre os gabinetes e corações daqueles que decidem, e que nenhuma arma forjada prospere. Que todo plano oculto seja exposto e desfeito, porque a Tua palavra é espada afiada, capaz de discernir intenções e cortar a mentira na raiz. Gratidão enche este momento, Pai. Não esperamos para ver, mas cremos e celebramos agora, porque a Tua fidelidade não falha, porque o Teu trono está firmado em justiça e juízo, porque sabemos que Bolsonaro será fortalecido e a decisão virá como sinal da Tua soberania. Mesmo que o inimigo tente resistir, não há poder que te enfrente. E assim, patriota que ora comigo, ergue tua voz em concordância. Deixa que teu amém seja como semente lançada em terra fértil. Compartilha este clamor com 67.344 outros patriotas, para que a justiça seja multiplicada em milhares de corações. Porque juntos formamos uma corrente de intercessão que o inferno não pode quebrar. Pelo seu tratamento do câncer em cura plena. Pai amado, apresento diante de Ti o corpo de Jair Bolsonaro, tocado por diagnósticos de lesões de pele em estágio inicial. Tu que sondas cada célula e conheces cada fibra, pedimos clareza nos laudos e precisão em cada exame, que não haja erro humano que comprometa o tratamento, que haja sincronia entre consultas, retornos e protocolos, que os médicos não dependam apenas da ciência limitada, mas da sabedoria que vem do alto, e que cada procedimento seja conduzido como parte do Teu cuidado divino. Clamo para que os recursos necessários estejam sempre disponíveis, que não falte medicação, equipe ou estrutura, que os caminhos burocráticos sejam aplainados e as agendas coordenadas de forma perfeita, que cada patriota que ora agora entenda que o Senhor está no controle, ainda que o diagnóstico tente assustar, e que no meio da tempestade surja o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, como prometeste em Malaquias 4:2. Pai, levanta médicos e enfermeiros como instrumentos em Tuas mãos. Ilumina a mente deles para discernir detalhes que olhos humanos poderiam ignorar. Dá precisão em cada dosagem, em cada recomendação. Que a equipe clínica, dermatológica e oncológica funcione em perfeita harmonia. Que a coordenação seja impecável, porque Tu és o Deus da ordem e não da confusão. E que todo o ambiente hospitalar seja preenchido pela Tua presença de paz. Peço também que não haja efeitos adversos graves, que o corpo de Bolsonaro responda bem às medicações,
que cada célula cancerígena seja desfeita pela tua mão poderosa, que não haja metástase, não haja avanço, mas apenas regressão e cura, que os marcadores se tornem favoráveis e que a cicatrização seja rápida e eficaz, que a cada exame futuro haja sinais visíveis de melhora, testemunhos vivos do teu agir. Recordo a tua palavra em Provérbios 2:6, onde está escrito que do Senhor procede a sabedoria. Por isso, que cada decisão médica seja inspirada por ti, que Bolsonaro tenha a serenidade para aderir corretamente ao tratamento, que sua mente não seja tomada pelo medo, mas por confiança, que mesmo nos dias difíceis ele saiba que a tua mão o sustenta, que a disciplina e a paciência sejam parte de sua caminhada, para que a vitória seja completa e sem recaídas. Peço também pela família neste contexto de tratamento, que tenham força para apoiar, coragem para enfrentar os dias de incerteza, que cada um compreenda o valor da unidade e da fé, que Michele seja renovada em esperança e que os filhos estejam fortalecidos na certeza de que nada foge ao teu controle, que a casa inteira seja envolvida pelo sopro de consolo do Espírito Santo. Pai, que este processo clínico não seja apenas uma sequência de exames e remédios, mas que se torne um testemunho público da tua glória. Que o Brasil veja que o Senhor é quem dá a vida em abundância, como declaraste em João 10:10. Que a saúde restaurada de Bolsonaro seja um sinal para toda a nação de que ainda há um propósito maior. Que a cura seja não apenas física, mas também emocional e espiritual. E assim seguimos nesta jornada de intercessão, confiando que cada etapa do tratamento será um degrau para a vitória plena. Mesmo quando o diagnóstico humano aponta fragilidade, cremos na força da tua mão. Mesmo quando a medicina diz que há risco, declaramos que em ti há segurança, porque sabemos que pela fé os muros caem, as doenças recuam e a vida floresce novamente. Que cada patriota que ora agora sinta o peso da esperança, porque o Senhor já está operando. Declaro sobre a vida de Jair Bolsonaro que cada laudo médico venha carregado de boas notícias, que cada exame revele avanço e não retrocesso, que cada célula cancerígena perca sua força e seja dissolvida pela tua palavra criadora, que os procedimentos sejam eficazes além do esperado, e que toda intervenção médica seja como flecha certeira que atinge o alvo, que a mente dos médicos seja clara e os instrumentos respondam de forma precisa, porque em ti, Senhor, não há confusão, mas ordem e vitória. Vejo pela fé a pele se renovando, como campo ressequido que volta a florescer após a chuva abundante. Que cada tecido lesionado seja restaurado, que a carne se refaça sem marcas de dor, que as cicatrizes sejam apenas testemunhos do teu poder, que cada patriota veja com seus próprios olhos a transformação da fragilidade em vigor, e que este renovo não seja passageiro, mas duradouro, como árvore plantada junto às águas que nunca murcha. Profetizo clareza e eficácia em cada protocolo médico, que não haja tropeço nem atraso, que não haja erros ou falhas humanas, mas que tudo seja conduzido pelo sopro da tua sabedoria. Que o Senhor mesmo estenda a tua mão sobre os relatórios, direcionando palavras de cura e não de condenação, que cada remédio cumpra seu papel sem provocar danos, e que cada marca seja revertida em sinal de restauração. Pai, agradeço porque já vemos os frutos desta intercessão. Obrigado porque virtude já toca o corpo de Bolsonaro, trazendo vigor onde havia fraqueza. Obrigado porque os soluços se transformam em alívio, as dores em tranquilidade, e a noite angustiante em manhã de esperança. Obrigado porque não é apenas uma melhora clínica, mas um mover completo de saúde que alcança mente, corpo e espírito. E a cada dia testemunhamos a promessa se cumprindo diante de nós. Declaro que o óleo de alegria substitui o peso da ansiedade, que onde havia medo do câncer, agora floresce fé inabalável, que onde havia escuridão, agora brilha luz, e que cada patriota que se une nesta oração receba também o reflexo desta esperança, que a saúde de Bolsonaro se torne sinal para uma nação inteira de que nada é impossível para o Senhor, que
que a vitória contra o diagnóstico seja farol de encorajamento para o Brasil. Afirmo no Espírito que nenhuma raiz de enfermidade encontrará espaço, que não haverá metástase, não haverá expansão. Pelo contrário, que cada célula cancerígena se curve diante da autoridade do sangue de Cristo, como está escrito em Isaías 53, 5. Pela sua chaga fomos sarados. E assim cada parte do corpo de Bolsonaro encontra equilíbrio, vitalidade e força, não por mérito humano, mas pelo poder da cruz. Vejo a cena profética de uma veste branca sendo colocada sobre ele. Veste de saúde, veste de vigor, veste de nova oportunidade. Que sua vida seja prolongada com propósito e que sua voz volte a ecoar com firmeza e clareza no meio do povo. Que o testemunho desta cura seja usado para glorificar o teu nome. Que a alegria volte a habitar em sua casa e que os dias de aflição deem lugar a dias de paz e confiança. E agora, patriota que ora comigo, levante a sua voz no Espírito e declare também: cura completa em nome de Jesus. Que esta declaração percorra as ruas, as casas, as redes, que o céu ouça este clamor e o firme como decreto. Porque sabemos que quando 2 ou mais concordam na terra, é confirmado no céu. E assim firmamos esta oração, cheios de gratidão pelo que já está feito, pela sua proteção em estrutura familiar. Pai Santo, levanto diante de Ti cada deslocamento que Jair Bolsonaro precisa realizar para consultas e exames, que cada trajeto seja guardado pela Tua mão, que os veículos sejam envoltos por uma muralha invisível contra ataques e acidentes, que os motoristas sejam atentos e guiados pelo Teu Espírito, que nenhum plano de malfeitores prospere em emboscadas ou incidentes. Como está escrito em Salmos 121, 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Que essa promessa se cumpra em cada passo de Bolsonaro. Clamo para que a comunicação durante seus trajetos seja resguardada, que não haja vazamentos de informações, que os horários e caminhos sejam protegidos da malícia dos inimigos, que não se levantem víboras ocultas para expor ou fragilizar esses momentos, que todo monitoramento sombrio seja desfeito, que anjos guerreiros estejam como sentinelas à frente e atrás de cada deslocamento, e que a paz reine, mesmo em meio às estradas cheias de incertezas e riscos. Levanto diante de Ti a estrutura familiar, que a casa do ex-presidente seja alicerçada no amor, na confiança e na esperança em Ti, que não haja fissuras provocadas por pressões externas, que cada membro da família encontre consolo no Teu colo e força no Teu espírito, que os filhos caminhem unidos e com clareza de propósito, que não se percam em divisões ou distrações, mas que caminhem como herdeiros de uma promessa de paz e de fidelidade. Peço especialmente por Michele, companheira de caminhada e pilar feminino desse lar, que ela seja fortalecida em coragem e serenidade, que seu coração seja renovado em ternura e fé, como está escrito em Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa. Que esta sabedoria seja abundante em sua vida, que ela saiba ouvir a Tua voz em cada decisão doméstica, conduzindo a família com mansidão e firmeza, sendo também apoio inabalável para Jair em dias de fraqueza. Coloco nas Tuas mãos os momentos de descanso dentro do lar, que a atmosfera seja marcada pela Tua presença, que cada noite seja restauradora e cada manhã comece com esperança. Que não haja opressão ou sombra de medo dentro das paredes dessa casa. Que as conversas sejam de edificação e que os abraços sejam frequentes. Que o lar não seja espaço de tensão, mas de paz. Que ali se experimente o cumprimento da promessa de que o Senhor abençoa a quem nele confia. Clamo para que cada decisão tomada na esfera doméstica seja orientada pelo Teu Espírito. Que Jair Bolsonaro e sua família saibam discernir os tempos e responder com sabedoria. Que não hajam pela ansiedade ou pelo medo, mas pela paz que vem do alto. Que cada passo seja firme e iluminado por Tua luz. Que mesmo em meio à pressão pública e às incertezas jurídicas, a família encontre direção clara e propósito inabalável em Ti.
Peço também pela estrutura emocional dessa família, que nenhum peso seja maior do que a tua graça. Que os pensamentos sejam purificados e as emoções curadas, que não haja espaço para ressentimento, raiva ou desânimo, mas que cada coração seja cheio de perdão, paciência e esperança, que aprendam a se apoiar mutuamente, carregando os fardos uns dos outros, que experimentem juntos o refrigério prometido em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E por fim, levanto diante de ti o pedido para que a casa de Bolsonaro seja edificada sobre a rocha. Como está escrito em Salmos 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que toda obra humana seja insuficiente, mas a obra divina seja plena. Que esta família caminhe unida, fortalecida e guardada em cada detalhe. Que se tornem exemplo de resistência, amor e fé em meio à tempestade. E que nunca falte esperança nos corações dentro desse lar. Cubro com oração os trajetos de Bolsonaro e de sua família e decreto que muros de fogo se levantam em redor deles. Onde houver sombra de ameaça, brilhe a luz que dissipa armadilhas. Que toda a estratégia de exposição caia por terra antes mesmo de ser posta em prática. Que a tua glória os preceda e seja a retaguarda em cada saída. Que a segurança não dependa apenas de homens armados, mas da proteção invisível do Senhor dos Exércitos. E que esse lar viva a realidade de estar envolto por um escudo celestial. Declaro que a família Bolsonaro não viverá dias de tormenta, mas dias de paz. Que cada ambiente da casa seja como um altar erguido diante de ti. Que as palavras trocadas entre eles sejam sementes de vida e não de peso. Que risos e abraços sejam frequentes como sinais de esperança. Que a lembrança do teu cuidado seja um lembrete constante de que não estão sozinhos. E que, quando o inimigo tentar semear medo, eles tenham força para repelir toda mentira com a verdade da tua palavra. Profetizo sobre Michele Bolsonaro a graça de Esther, que encontrou favor diante do rei. Que sua voz seja ouvida dentro e fora do lar com mansidão e autoridade. Que ela se torne alicerce de coragem, mas também fonte de consolo. Que seja usada como instrumento de sabedoria e edificação para os filhos. Que sua fé inspire Jair nos dias em que seu corpo se enfraquecer, e que o amor que há em seu coração seja uma veste de honra diante de ti. Vejo a família sendo envolvida por asas como as da águia, que os carregam em meio à tempestade sem que o vento os derrube. Que essa imagem de proteção se torne real, sustentando-os em alturas de confiança e segurança. Que cada tentativa do inimigo de abalar esse lar seja frustrada. Que a paz que excede todo entendimento reine em cada cômodo. E que as preocupações cotidianas se transformem em testemunhos da fidelidade de Deus. Declaro serenidade nos dias difíceis. Que cada lágrima seja transformada em cântico de louvor. Que a dor se converta em esperança renovada. Que a fé seja fortalecida pela lembrança de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Que Jair e sua família nunca se sintam sufocados pelo peso da exposição pública, mas que encontrem no silêncio da oração o renovo necessário para prosseguir, e que a fortaleza do Senhor seja o abrigo inabalável deles. Profetizo que laços de amor serão a arma mais poderosa dessa família. Que os filhos, cada um em sua caminhada, permaneçam unidos pela mesma causa e pelo mesmo Senhor. Que não se deixem dividir por circunstâncias ou pressões externas, mas que sejam fortalecidos em unidade para juntos atravessarem o vale de sombras sem temer mal algum. Que a mão de Deus esteja sobre cada decisão, seja ela pequena ou grande, e que todos sintam o cuidado paternal do Pai. Agradeço antecipadamente porque já vejo esse lar firmado na rocha. Já contemplo Jair Bolsonaro experimentando descanso dentro de sua casa. Já percebo que os corredores são cheios de cânticos, que a mesa é cheia de provisão e que os corações são cheios de gratidão. Já vejo que nenhum dardo inflamado encontra espaço dentro das paredes desse lar e que a presença do Senhor é o verdadeiro alicerce invisível que sustenta a família em todo o tempo.
e selamos este clamor com a certeza de que a promessa será cumprida. Como está escrito em Isaías 54:13: Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Declaro que essa paz já repousa sobre cada vida dentro da família Bolsonaro, que a proteção celestial é um decreto inquebrável e que a esperança jamais se apagará desse lar. Que a estrutura dessa família seja exemplo de resiliência e fé para a nação. Que o amor de Cristo seja a marca que jamais poderá ser removida. Hoje encerramos este clamor, Pai, com a convicção de que o Senhor já estendeu a sua mão sobre Jair Bolsonaro. A saúde dele está sendo restaurada, a justiça já se move em seu favor e a proteção divina cerca sua vida e sua família. Não descansamos no que os homens dizem, mas no que o Deus vivo já decretou dos céus. Seguimos em fé porque o teu trono está firmado em justiça e misericórdia, e o que tu falas acontece. Declaramos juntos que este dia marca o plantio de sementes de cura, de paz e de liberdade, que o amanhã trará testemunhos da tua fidelidade, e que toda arma forjada contra os justos não prosperará. Como está escrito em Romanos 16:20, o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Recebemos esta palavra como selo sobre a nação e aguardamos com esperança o desdobrar da tua boa mão. Em nome de Jesus. Amém. E agora, para você que orou comigo até o final, escreva nos comentários: declaro o meu amém para a cura e a justiça para o meu presidente. Eu vou reconhecer você. E te peço, compartilhe este clamor com outros 45.000 patriotas para levantarmos uma corrente de intercessão por este homem temente a Deus. E permaneça conosco em oração diária até a vitória. Repita essa oração até que possamos ver a sua libertação e cura. Cada dia de perseverança aproxima o cumprir da promessa. Que Deus o abençoe e o guarde, e que o Espírito Santo o guie em cada passo do caminho. Que você possa ser farol de luz nesta nação que precisa desesperadamente da esperança de Cristo. Até que nos encontremos novamente para orar, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Amém. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.